Bom, como todos já sabem, nosso curso de verão, ele é baseado no livro Mente Cristã, e hoje nós vamos falar sobre, o Luciano já adiantou, em relação ao homem. Então a gente preparou um estudo baseado no livro, mas também nós fomos buscar outras fontes de pesquisa para essa aula. Nós vamos iniciar fazendo uma pequena introdução sobre o assunto. Depois o livro aborda três tópicos que são sabedoria, intelectualismo e anti-intelectualismo. E no final a gente fecha com a mente cristã em relação ao homem, que vai tratar o nosso dia a dia em todos os lugares da nossa vida. Então nós vamos iniciar. Uma coisa que eu queria falar para os irmãos é que nós vamos manusear um pouco a Bíblia hoje, vamos verificar vários versículos, e para a gente não tomar muito tempo, nós vamos tentar fazer uma coisa mais dinâmica, para a gente poder prosseguir a aula. Então vamos lá. Primeira coisa, gostaria que nós abríssemos a Bíblia em Gênesis 2:7, e nós vamos ler todo mundo junto. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bom, esse texto aqui é quando Deus formou o homem. Se a gente olhar para trás, no início da criação, lá em Gênesis 1, a Bíblia mostra que Deus fala assim: disse Deus, e fez Deus, também disse Deus, Deus criou, Então, a criação de todo o universo, de toda a terra, ela foi feita pela palavra. O homem foi diferente. O homem, ele usa outra palavrinha. Ele usa o quê? Formou. Então, Deus criou o homem pelas próprias mãos. Deus pegou do barro e formou o homem. E o texto formar, a palavra formar, ela dá a entender do oleiro fabricando um jarro. Ele pega do nada e transforma naquele jarro lindo, naquela coisa maravilhosa. E o homem, por ter Deus criado, eu não estou falando do homem como pecador, mas estou falando da máquina homem, é uma máquina perfeita. Nós temos um corpo humano completo, que não nos falta nada. Então Deus, a palavrinha aí foi: Deus formou o homem. Agora nós vamos ler Gênesis 2:22. Vamos lá. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. A palavra é outra, não é mais formou, agora é transformou. Aí eu vou ousar aqui um pouquinho e dizer o seguinte: nós já éramos uma máquina perfeita. Eu acho que Deus olhou e falou assim: eu acho que ainda dá para dar mais uma melhoradinha. E formou a mulher. E com certeza temos a certeza de que a mulher é muito mais bela, muito mais formosa do que o homem. Não tenham dúvida disso. Então, gente, o que é transformar? Transformar é você pegar uma coisa que já existe e transformar numa outra coisa. Então Deus pegou a costela e transformou na mulher. Isso mostra o quê? Que nós somos diferentes. O homem, o corpo humano do homem é totalmente diferente do corpo da mulher. Nós vamos ver isso lá na frente, Então, gente, o ser humano foi criado de forma diferente da criação, como eu já falei lá no início. A criação foi feita através da palavra. O homem foi formado, a mulher também. A mulher foi transformada. O ser humano recebeu o fôlego de vida de Deus. Nós somos alma vivente. Nós temos alma e nós temos corpo. E Deus deu inteligência a todos nós, homem e mulher, e a capacidade de nos desenvolvermos intelectualmente. O único ser racional somos nós. Os únicos seres racionais somos nós, Eu gostaria de rapidamente citar alguma coisa
sobre a ciência, porque a ciência é muito importante na nossa vida. Deus nos deu inteligência para pesquisas, para estudos, para tudo. E a gente recebeu uma ferramenta muito importante, que é onde começa tudo. Está aqui na nossa cabeça. Deus nos deu um cérebro. Esse cérebro, ele é autônomo, para quem não sabe, né? Nós conseguimos controlar um pouco dele, um movimento de um braço, uma perna, mas nós não temos controle nos movimentos involuntários. Por exemplo, você não controla a sua respiração, você não controla seu metabolismo, você não controla seu sistema circulatório. Isso tudo o cérebro está ali controlando. Está aqui na nossa mente, controlando o nosso corpo, toda coisa interna nossa, ele está aqui controlando. E é uma máquina perfeita. Só que a parte que a gente controla é uma parte grave, né? Que é a palavra, que é o que a gente vai dizer, que é o que a gente vai pensar, que é o que a gente vai fazer. Essa parte nós temos que ter muito cuidado. Então, gente, eu vou dizer aqui o que Deus colocou na nossa mente, na nossa cabeça, e que vocês vão se surpreender com uma coisa maravilhosa. Antes disso, eu só queria citar um exemplo. A ciência, ela vem buscando explicação sobre tudo que acontece, tudo que nós temos, né? E o universo é uma coisa muito longe do nosso conhecimento. Apesar do homem gastar milhões e milhões e terem pessoas pesquisando muitas coisas, a ciência, ela ainda não conheceu os mistérios do universo. E os mistérios do universo, eles mostram a grandeza de Deus. E eu vou falar uma coisa aqui: quanto mais a ciência tenta negar a existência de Deus, mais ela se aproxima da existência de Deus. Vou falar um exemplo aqui sobre a grandiosidade. Por que eu vou falar isso? Porque depois nós vamos lembrar, nós vamos falar sobre as coisas pequenas que Deus colocou na gente, e que também são grandiosas. Mas no século passado, os cientistas tentaram descobrir o que sustenta o universo. Bom, a física diz que nós temos matéria visível e matéria invisível. Matéria visível é tudo isso que nós estamos vendo aqui, né? Os bancos, nós, microfone, tudo aqui na frente, nós estamos vendo. E nós temos uma matéria invisível que está aqui no ar, que é o nosso ar atmosférico, mas está tudo preenchido. Não tem nada vazio aqui. Aqui está tudo preenchido. Tanto é que o avião voa, por quê? Porque nós temos o ar, o paraquedas, os pássaros, etc. Então aqui nessa nave nós temos tudo preenchido. O que está vazio, nós não vemos, é o ar atmosférico. O universo é diferente. O universo, nós temos os planetas, nós temos as estrelas. Vocês sabem que nós temos mais estrelas no céu do que grãos de areia no mar. São trilhões de estrelas que a gente não tem como contar. Mas tem que ter alguma coisa aqui sustentando isso, porque lá no céu, lá no universo, passou a atmosfera da Terra, nós não temos ar. É tudo vácuo. Então o que sustenta isso? E os cientistas tentaram, e até hoje eles falam que é uma energia que sustenta tudo isso. Mas uma energia, que tipo de energia, que tipo de força é essa que sustenta o universo? Nós temos a resposta na Bíblia. Eu queria que a gente abrisse em Hebreus 1, de 1 a 3. Deus, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, gente, quem sustenta o universo? A palavra, o poder, a palavra do poder de Deus, de Cristo. Ele é quem sustenta o universo. Então os cientistas vão ficar batendo cabeça,
e não vão descobrir que tipo de energia é essa. Mas a gente está falando das grandes coisas. Vamos falar das coisas pequenas. Eu volto a falar no cérebro, que é onde partem os nossos pensamentos, e que a nossa mente está aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ele? A gente fala das coisas grandes, esquece de falar das maravilhas de Deus nas coisas microscópicas. Bom, o homem criou um estudo sobre o nosso sistema nervoso, que é a neurociência. A neurociência, ela surgiu, o termo, na década de 70, mas dizem os estudiosos que tem relatos do estudo do cérebro desde o Egito Antigo, mas aí naquela época não tinha nada, né? A gente somente abria a cabeça, verificava, existia a medicina, lógico, mas não tão avançada quanto a nossa, e hoje não. Hoje nós temos diversos aparelhos que podem verificar as ações do cérebro. Então a neurociência se desenvolveu muito na última década, com a criação dos aparelhos mais modernos, ressonância, tomografia, ultrassom, enfim. Nós temos hoje uma gama de estudos sobre o cérebro. E aí nós temos algumas curiosidades. O nosso cérebro possui mais conexões do que o número de estrelas da nossa galáxia. Aí imagina, gente, um ser que fabrica tudo isso. Aí eu fui pesquisar, na nossa galáxia nós temos 400 bilhões de estrelas. E o nosso cérebro, do tamanho da nossa cabeça aqui, possui mais de 400 bilhões de conexões. O nosso dia a dia, ele está trabalhando. Tem uma conexão aqui, ele vai fazer ali, e o cérebro não para. Olha o poder, a grandeza de Deus nas coisas microscópicas que a gente às vezes não percebe. O cérebro também, existem de 80 a 100 bilhões de células nervosas. Então é uma coisa grandiosa. Como é que cabe aqui dentro? Não sei. Ele pode arquivar o equivalente a 1000 terabytes de informação. Para quem conhece a linguagem de computador, o nosso HD aí de um computador pessoal hoje arquiva 16 terabytes, 10 terabytes, e cabe muita coisa, né? Sobra muito espaço no computador. O nosso cérebro, ele é capaz de arquivar 1000 terabytes de informação, e não se perder essa informação. Então é uma máquina fabulosa. São mais de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos que passam pelo cérebro. Se a gente pegar cada veiazinha que passa aqui e emendar uma na outra, nós damos 4 voltas na Terra. Aí a gente faz aquela pergunta, de acordo com o evolucionismo, isso surgiu por acaso? Né? Surgiu uma célulazinha lá no fundo do oceano, ela veio crescendo, criando bracinho, criando perninha, saiu da água, e aí as coisas foram fazendo em bilhões e bilhões de anos. Não tem como, impossível da gente colocar 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos numa região do tamanho da nossa cabeça. Lógico, isso tem uma criação. O cérebro é o computador mais poderoso do mundo. Ele processa mais ou menos um processador de 3.000 GHz. Os modelos computacionais baseados no nosso cérebro levam 40 minutos para processar uma informação, sendo que o nosso cérebro leva apenas 1 segundo. Somos capazes de processar imagens complexas em até 13 milissegundos. Ou seja, eu bati o olho numa coisa, eu identifiquei, o meu cérebro processou e já sei o que é. Olha a capacidade da nossa mente. O cérebro é o maior projeto de design visto até hoje, mas ele também não é conhecido como deveria ser. Mesmo em livros não criacionistas, os autores não conseguem fugir sobre o design inteligente do cérebro. Se existe um design, existe um designer. A gente hoje tem ouvido falar muito em design inteligente, né? O design inteligente é o seguinte, ele diz que, independente de ser Deus ou de ser outro ser, existe uma criação, um criador de todas as coisas.
Esse é o design inteligente que a ciência fala. Existe um Criador, não tem como fugir. Isso tem crescido muito aí, né, contra justamente a evolução do homem. Então, gente, se nós temos uma máquina dessas na nossa cabeça, tem que ter um Criador, tem que ter uma pessoa que vai, tem que ter um ser que criou tudo isso. Bom, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por pensamentos. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Nós temos várias coisas que o nosso cérebro faz sem que a gente controle, e poucas coisas que a gente faz que nós conseguimos controlar. As nossas ações são uma delas. Tudo é dirigido aqui. Antes de fazer qualquer coisa, eu penso. Então, muito cuidado com o que a gente vai fazer e vai pensar. Nossa mente é um campo de batalha constante, pois tudo começa na mente do homem. O texto de Romanos 7,20 fala sobre isso. Quando nascemos de novo em Cristo, a nossa mente passa a ter influência maravilhosa do Espírito. Vamos abrir 1 Coríntios 2,16? Pois quem conheceu a mente do nosso Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós devemos ter a mente de Cristo. O livro traz 3 assuntos, que é um outro item, que fala sobre intelectualismo, anti-intelectualismo e sabedoria. Nós vamos primeiro falar sobre um pouco sobre o anti-intelectualismo. O que é anti-intelectualismo? Ele descreve um sentimento de hostilidade em relação a intelectuais e seus objetivos de pesquisa. Gente, é aquela visão seguinte: eu não preciso ser inteligente, eu não preciso buscar a psicologia, eu não preciso buscar a ciência, eu não preciso buscar nada. Eu me basto, eu não preciso estudar nada, eu confio no que a Bíblia fala, eu acredito em Deus. Lógico, com certeza, isso aí não vamos entrar nesse mérito, mas não podemos desprezar o conhecimento. Nós temos que ter conhecimento. Então, se a ciência traz alguma coisa que está dentro da palavra, eu tenho que aceitar e eu tenho que acreditar. Então, gente, nós temos que buscar o conhecimento, tá? Então, aquela pessoa que não quer saber de nada, não, eu não quero saber da ciência. Para mim, que eu não vou ao médico, eu estou com um problema de cabeça aqui, uma depressão, alguma coisa, não vou procurar ninguém, eu vou me curar sozinho. Não vai, a ciência está aí para isso. Então, o anti-intelectualismo, ele fala sobre isso. Ele prega que todo esforço intelectual do homem é fútil. Não preciso buscar a intelectualidade. Diz que devemos guardar a simplicidade do Evangelho e deixar o mundo prosseguir com suas filosofias. Se vocês querem fazer suas pesquisas para lá, tudo bem, não tem problema não. Eu vou ficar aqui na minha e deixa vocês lá. Gente, esse pensamento não é correto. Esse pensamento, ele não faz parte da nossa vida. Não deve fazer parte da nossa vida. Nós temos que buscar o conhecimento de uma maneira geral. Por quê? Porque nós temos que buscar as coisas nas reais perspectivas, inclusive aquelas coisas que estão contrárias ao que Deus nos ensinou, o que Deus fala na sua palavra, nós temos que combater. Nós não podemos ficar alheios a qualquer tipo de coisa que vai saindo aí, e teses e teorias e etc, e nós ficarmos aqui, não, eu não me interesso, eu não vou combater, eu não vou entrar nessa briga, deixa eu quietinho aqui com a minha anti-intelectualidade e deixa o mundo seguir os passos dele. Nós temos sim que buscar, nós temos que ler, nós temos que aprender para poder até debater, principalmente no trabalho,
na escola. Outro dia eu estava vendo Bom Dia Brasil, e aí estavam falando sobre alguma coisa e o apresentador falou assim: pois é, e ainda tem gente que não acredita na teoria da evolução, né? Como coisa assim, chamando a gente de ignorante. Então, é isso que nós estamos vendo aí. Tem gente que acredita firmemente em coisas que não estão embasadas na palavra de Deus. Bom, eu queria que a gente abrisse em Daniel 1,17. Nós vamos ver justamente o contraste do que isso diz. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Essa é a história dos 4: Misael, Azarias, Daniel e Ananias. Exatamente, faltou o último nome aqui. Eles eram extremamente inteligentes. Eles só estudavam a Bíblia? Não, estudavam a ciência. Naquela época, eles eram extremamente sábios, abençoados por Deus, mas eles estudavam tudo. Toda parte que o rei mandava estudar, eles estudavam. Então, gente, pessoas extremamente abençoadas por Deus, referências na nossa vida, estudavam toda a ciência e toda parte que eles deveriam estudar naquela época. Bom, vamos lá, outro texto, Atos 7:22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés estudava o quê? A ciência dos egípcios. Era a palavra de Deus só? Não. Ele foi criado na palavra, ele foi fiel à palavra, mas ele foi também criado em toda a ciência egípcia. Então, gente, o anti-intelectualismo, ele está fora da nossa realidade. Eu acho que tem mais um texto aqui, 2 Timóteo 3:15-17. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui nós estamos falando de outra sabedoria, palavra de Deus. Isso a gente não pode abrir mão. Temos que saber dosar, temos que buscar o estudo, mas temos que nos aprofundar na palavra de Deus. Sem isso, a gente não consegue combater o mundo e suas teorias que estão aí fora. Bom, falamos de anti-intelectualismo, vamos falar de intelectualismo, é o contrário, né? O que é o intelectualismo? A pessoa dar primazia à inteligência. Eu tenho que ser, para eu ser um bom crente, um bom cristão, eu tenho que estudar tudo, saber de tudo, ser extremamente inteligente e, pior, ignorar as pessoas que não são tão inteligentes quanto eu. Essa é a força, o que prega o intelectualismo. Os cristãos intelectuais acreditam que os problemas da vida e da igreja se resolvem pela reflexão. Não, peraí, eu sou doutor, eu sou extremamente inteligente, eu vou resolver esse problema porque eu sou muito inteligente. Eu conheço, eu estudo e nós vamos resolver esse problema fácil. Não é verdade. Então, este pensamento também não é correto. São os extremos, né? Nós temos que saber dosar conhecimento com humildade, principalmente vindas do Senhor. Isso é que a gente precisa fazer. Bom,
Falamos sobre os dois extremos, inteligência demais e a falta de inteligência. Então, qual é o meio termo? O que nós devemos aprender? O que nós devemos fazer? O que nós devemos ter? Sabedoria. E aí, a sabedoria, ela é o quê? Ela é justamente o contraste da visão anti-intelectual e a visão intelectual. É aquilo ali, é o meio termo dessas duas visões. É mais prática que acadêmica. Eu conheço pessoas extremamente humildes, que não tiveram muito estudo, extremamente sábios, e conheço pessoas inteligentes que não são tão sábias. Então a sabedoria, a gente quando fala em sabedoria, a gente vai lá nos nossos avós, né, nos nossos pais. Por quê? Porque eles têm experiência de vida. Os filhos devem buscar essa sabedoria, não só da família, as pessoas da igreja, os anciãos, aquelas pessoas que têm uma vida, que já passaram por tanta dificuldade, né, e a gente às vezes não busca essa sabedoria, esse conselho. Então, gente, ela é mencionada muitas vezes na Bíblia. O livro diz que ela é mencionada 254 vezes. Eu fui buscar em outras fontes, tem vários números de sabedoria. Eu não contei. Então, se alguém depois tiver paciência de contar quantas vezes a palavra sabedoria aparece na Bíblia, por favor, me fale a realidade. Várias fontes falam vários números, mas é mais ou menos isso, 250 vezes. Só no livro de Provérbios são 42 vezes que a palavra sabedoria aparece. Então, realmente nós temos que dar importância a isso. Sabedoria é o verdadeiro entendimento da situação real das coisas, que inclui conhecimento moral, capacitando-nos a agir corretamente. Então, gente, nós só vamos agir corretamente com sabedoria. O principal exemplo de sabedoria que nós temos é Salomão, né? Deus falou assim: me pede o que você quiser, e ele pediu sabedoria, e com isso vieram outras bênçãos junto. Ele não guerreou ninguém, o governo dele foi muito bom até certo ponto, né? Estou falando de paz. Ele construiu o templo, ele ficou riquíssimo, o reino dele foi riquíssimo, e as pessoas vinham de longe para conhecer a sabedoria de Salomão. Então, gente, a sabedoria é isso, nós só agimos corretamente com sabedoria. E aí eu queria que a gente abrisse nesses dois textos, Salmo 111, 10 e Provérbios 9, 10. São textos praticamente iguais. Vamos lá? Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Agora Provérbios 9, 10. Todo mundo já achou? Vamos ler todo mundo junto? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Gente, o que é o princípio da sabedoria? Temos outros versículos parecidos na Bíblia, tá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas aí você pega a palavra temor. Temor no dicionário significa o quê? Medo, falta de tranquilidade, sensação de ameaça. Olha como é que o nosso português é complicado, né? Devemos temer a Deus, devemos ficar sendo ameaçados por Deus, devemos ter medo de Deus? É isso que a Bíblia está dizendo? Claro que não. Claro que não. Obrigado, Rod. Não devemos ter medo de Deus. Por que nós não devemos ter medo de Deus? Temer a Deus não é fugir dele, não é ter medo dele, não é fugir dele. Temor de Deus nos aproxima de Deus. Vamos ler 1 João 4, os versículos 8, 18 e 19. Nós vamos explicar isso aí. Que não ama, não conhece a Deus,
pois Deus é amor. Como é que eu posso ter medo do amor? Impossível. Deus é amor, eu não posso ter medo dele. Vamos ler o versículo 18? No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Tá bom aí. Então, gente, no amor não tem medo. Então, o temor do Senhor, essa palavra temor do Senhor, ela tem outro sentido, outro significado, e não medo. Temer a Deus é adorá-lo como o único Deus. Então, vamos lá, o que significa esse temer a Deus, né? Primeiro ponto, temer a Deus é adorá-lo como o único Deus. Mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Isso é temer a Deus. Segundo ponto, temer a Deus é o quê? É termos atitude de santidade e pureza. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, gente, além de nós adorarmos a Deus como o único Deus, nós temos que ter ações de santidade e pureza. Esse é o verdadeiro temor do Senhor. Terceiro ponto, temer a Deus é ser fiel a Ele em qualquer situação, cultivando o coração santo. A gente busca muito a Deus quando a gente está em dificuldade, né? Quando a gente está bem, às vezes a gente deixa um pouco de lado. Só que nós devemos buscar a Deus em qualquer situação. O versículo diz: deu-lhes ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. 2 Crônicas 19:9. Esse é o verdadeiro temor a Deus. Temer a Deus é o que? Aborrecer o mal. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço. Meus irmãos, vamos abrir um parêntese aqui. A gente está deixando a soberba de lado, a arrogância de lado, a boca perversa de lado. Como é que nós estamos, tanto na igreja como lá fora? Nós estamos dando exemplo, aborrecendo o mal, temendo a Deus como a Bíblia nos manda, evitando discórdias, evitando falar o que não devemos, fazer o que não devemos. Nós estamos fazendo isso? Bom, vamos abrir em Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando aonde? No temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. A igreja cresce no temor do Senhor. E o temor do Senhor gera o quê? Tudo aquilo que a gente falou. Vamos colocar esse versículo dentro da nossa igreja, edificando-nos uns aos outros, caminhando no temor do Senhor. Vamos trazer esse versículo para cá, e olha o texto lá em cima. A minha Bíblia diz isso, não sei se é de vocês, mas lá o título, a igreja cresce. Como que a igreja cresce? Dessa forma, no temor do Senhor. Então, gente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Devemos ter sabedoria, devemos ser sábios, devemos agir na hora certa, devemos nos calar na hora certa, devemos falar na hora certa. Essa é a receita ideal para a gente viver uma vida cristã. Bom, saindo um pouquinho da parte teórica, vamos um pouquinho para a parte prática, né? A mente cristã em relação ao homem. Vamos falar de alguns assuntos aqui. O primeiro deles, acho que é o mais simples de falar, né? Porque quase ninguém
tem problema quanto a isso. Vamos lá. Antes de tudo, nós temos que ter uma visão cristã de nós mesmos. Primeira aplicação: sou pecador, incapaz de me salvar, desesperadamente alienado de Deus. Estou debaixo do julgamento de Deus e não tenho condição de alegar nenhuma virtude diante de Deus. Somos pecadores, somos falhos, sabemos disso, então não podemos alegar: olha Deus, eu quero isso porque eu mereço. Não merecemos nada. Essa é a primeira aplicação de uma visão cristã de mim mesmo. A segunda aplicação: não devo pensar de mim mesmo além daquilo que convém. Sou objeto do amor de Deus. Falamos aqui há pouco agora que Deus é amor e Ele nos criou, nos formou. Fui resgatado por Deus e restaurado a um lugar de honra. E sou a igreja. Segunda aplicação que a gente tem que ter em mente: nós somos a igreja. Terceira aplicação: estou longe de ser perfeito enquanto eu viver. Não somos perfeitos, somos imperfeitos. Apesar de todas as coisas cooperarem para o bem dos que amam a Deus, sou ainda assim imperfeito. Há sempre necessidade de crescer na graça e no conhecimento. Por quê? Porque existe a possibilidade do mal entrar em mim e me levar a pecar. Temos que ter cuidado, muito cuidado. O próximo tópico diz o quê? Devo ter cuidado quando penso estar seguro. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa que está de pé, cuidado que não caia. Muitas vezes a gente fala assim: não, eu vou aqui porque eu conheço o meu limite. Engano. Você não conhece seu limite. Por quê? Porque o mal está ali pronto para entrar. Eu lembro sempre para os meus alunos da história de José, né? A mulher de Potifar fazia investidas e mais investidas nele, muitas, e no dia que ela conseguiu enquadrar ele num local, o que ele fez? Rachou fora. Por quê? Não, vou ficar aqui porque eu conheço meu limite. O que ele fez? Ele correu do pecado. Correu. Então, gente, muito cuidado, não conhecemos os nossos limites. Aquele que está de pé, cuidado que não caia. E aí o livro diz o seguinte: presenciei quedas de cristãos que nunca imaginava. Quantas vezes nós nos deparamos com quedas de pessoas que a gente falava assim: esse cara eu nunca imaginava que ele fosse fazer isso. E nós estamos falando de toda parte de cristãos, pastores, presbíteros, de outras igrejas, né, de várias denominações, e da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quantas pessoas que eram referência, não precisamos dizer nomes, a nível nacional, e que caíram feio. Por quê? Porque se ensoberbeceram, não conhecem os seus limites. Então cuidado, gente, com isso. Permitir pequenos pecados sem me preocupar com eles, isso é grave. Às vezes a gente fala assim: não, eu vou fazer isso aqui porque não tem problema não, depois eu dou um jeito. E aí são os pequenos delitos que a gente depois quebra a cara. Mesmo em pleno entusiasmo religioso e crescimento espiritual, devo ser vigilante. Por quê? Porque o diabo está ativo, está aí, só vigiando. A gente dá um passo em falso para cair. E a última aplicação de uma visão cristã de mim mesmo: eu tenho uma consciência moral, eu tenho recursos maravilhosos recebidos na criação, e eu fui criado de quê? De um modo assombrosamente maravilhoso. Falamos aqui, né, no início, que nós somos formados por Deus. Deus deu fôlego de vida para a gente. Deus nos deu uma capacidade de desenvolver intelectualmente.
Deus nos deu capacidade de pensar, de raciocinar. Então vamos usar essas capacidades para o verdadeiro louvor a Deus. Bom, tendo essas 4 visões, tendo essas 4 aplicações na nossa vida, sabendo tudo isso, vamos partir para o primeiro tópico. Vamos falar aqui de uma coisa muito fácil: casamento. Moleza, né? Casamento. Se eu não conhecer a pessoa que está do meu lado, fica complicado. E se eu não aceitar como essa pessoa é, fica complicado. E se o meu cônjuge, né, no meu caso, a minha esposa, não me aceitar como eu sou, vai ficar complicado. Gente, olha, é incrível, mas vocês já viram que os desentendimentos no casamento acontecem por coisas desse tamanhozinho? Coisa boba. Assuntos que a gente pode resolver, tá bom, vamos lá, bola para frente, segue, não, mas a gente fica ali insistindo, um negocinho desse tamanho que não agrega nada, que não traz nada, e aí a gente fica bicudo um com o outro. Então, primeiro eu tenho que conhecer, e aí volta a ciência. A ciência, ela explica muitas coisas, porque a Bíblia já nos mostrou que nós somos diferentes. Homem e mulher são diferentes, muito diferentes. Primeiro no corpo, e até na mente, e nos atos, em tudo. Então, olha, se você conseguir entender as diferenças que nós temos aqui, a gente elimina 80% das brigas e das discussões conjugais. Vamos lá. Ó, homem de azul, mulher de rosa, foi sem querer, tá? Essa tabela aí é... Mas vamos lá, homem de azul, mulher de rosa. Opa, voltei, perdão. Primeiro ponto. Isso aqui a gente tem que saber. Não existe mulher mais inteligente que homem e homem mais inteligente que mulher. Deus criou o homem e a mulher intelectualmente iguais. Vamos lá, Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus deu a ordem a quem? Aos dois. Está no plural aqui, ó. Não está no singular. Deu-lhes a ordem. Ou seja, essa história de que o homem é mais inteligente, que a mulher é mais inteligente, não existe. Intelectualmente nós somos iguais. Apesar de termos diferenças, os cientistas não descobriram diferenças intelectuais entre homens e mulheres. Então, gente, no casamento, nós temos a mesma capacidade de raciocínio e a mesma capacidade de resolvermos problemas juntos. Tá bom? Então, eu tirei esse versículo aqui de Gênesis porque Deus deu a ordem para os dois. A mesma ordem. Segunda diferença. Uma coisa, isso aqui dá muito problema. Uma coisa de cada vez para o homem e várias coisas ao mesmo tempo para a mulher. Isso aqui todo mundo sabe, né? Vocês já viram a mulher dirigindo? Não são barbeiros, mulheres dirigem bem, tá? Mas vocês já viram mulher dirigindo? É uma mão no rímel, passando aqui, a outra no celular, o cotovelo no volante. Vai o homem tentar fazer isso? Impossível. A mulher faz N coisas ao mesmo tempo, diversas coisas, e o homem é uma de cada vez. Gente, esposas, vocês têm que entender isso. Nós temos uma caixinha de cada vez. Não conseguimos prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. É fato. Se a gente está assistindo futebol,
a gente está assistindo futebol. Se você sentar do lado e começar a falar, vai ter um problema ali, de conexão. Ou a gente presta atenção metade aqui ou metade lá, não dá. Isso é cientificamente comprovado. Então, nós somos uma coisa de cada vez. Se você chegar para o seu esposo e falar assim, vamos comprar uma bermuda no shopping, vai só comprar a bermuda. Não compra outra coisa não, porque o nosso foco é ali, é bermuda, bermuda, bermuda. E a mulher não, ela consegue ver o todo. Eu trouxe um versículo aqui, Lucas 8, de 1 a 3. Vamos ver esse versículo? Versículo, não, esses versículos, né? Todo mundo já achou? Eu vou ler aqui. Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e João, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Gente, eu entendo que esse versículo aqui, essa passagem aqui é o seguinte: existiam mulheres que acompanhavam a comitiva de Jesus, e elas cuidavam da logística. O homem não conseguia fazer isso. Aqueles 12 lá não conseguiriam organizar tudo. E essas mulheres, além de ajudarem financeiramente, elas organizavam ali. Então, Jesus sabia aplicar os dons de cada um ali, naquele tempo. Bom, terceira diferença. O homem é 4 vezes mais forte que a mulher. Então, maridos, não reclamem se você tiver que abrir a tampinha da lata de conserva. Elas não conseguem. Não reclame. Vai lá, ela só vai te entregar, você vai lá e abre. Trocar o pneu do carro. Elas não vão conseguir. Até conseguem, mas vão fazer um tremendo esforço. E para nós é mais fácil, né? Abrir a tampinha da garrafa PET. Nós somos fortes, né? Vamos abrir. Gente, diferenças que a gente tem que entender, tem que saber. Não vamos ficar bravos com isso. Vamos lá. O homem possui apenas um foco. Eu já falei aqui antes, mas vou repetir. Quando o homem sai para fazer um trabalho, ele vai focado em fazer um trabalho. A ciência diz o seguinte, que o nosso cérebro, ele desliga toda a visão periférica e ele foca lá. O cérebro do homem. A ciência diz isso. Então, se a gente vai sair para fazer uma coisa, junto com a esposa, nós vamos fazer aquela coisa. A esposa no meio do caminho vai tentar olhar diversas coisas, mas nós vamos fazer aquilo ali. Tá? Esse é o foco. E às vezes você fala assim, poxa, mas você não quer ir comigo no supermercado, comprar uma roupa, tal? O nosso foco é aquele lá. Lógico, é bom ir acompanhar, mas quando você for homem, por favor, desligue o seu foco. Vai com a sua esposa para acompanhar ela a fazer a compra que ela quiser, e não se aborreça, por favor. Bom, a mulher é mais emotiva e se expressa com facilidade. Mulher se emociona mais, né? Numa discussão entre 2 homens, aí uma discussão feia, sem partir para as vias de fato, cada um engole o choro ali, segura. Uma discussão com a mulher, ela pode até segurar na hora, mas depois ela vai chorar, né? A mulher é mais emotiva, a gente sabe disso, a gente tem que saber isso, e ela se expressa com mais facilidade. Bom, a mulher fala mais, mas ela tem mais facilidade de se expressar.
cientificamente, a mulher fala o dobro de palavras que o homem diz durante o dia. Então, a mulher fala 2 vezes mais que a gente. Tá? Mas não é nenhum demérito não, tá, gente? Isso aí é cientificamente comprovado. O homem possui melhor sentido de orientação. Aí a tal história que a gente não quer parar para perguntar informação, né, gente? Quando a gente está perdido, não é verdade? Qual é a primeira frase que a mulher fala quando a gente está perdido? Para ali e pergunta. A gente, não, para não. Eu vou me achar. Eu vou me achar. Aí depois de muito curso, a gente dá uma paradinha, e sabe onde é que fica aqui e tal, aí você vai. A mulher não, ela já, primeira esquina, deixa eu perguntar aqui onde é que fica tal lugar, né? E às vezes até dá discussão, tá, gente? No volante ali, o cara está dirigindo, não vou perguntar não, espera aí que eu vou me achar. Isso é diferença entre nós. A mulher se comunica mais, se comunica melhor. Se uma mulher for explicar alguma coisa a alguém, ela explica melhor do que a gente. Então, na hora de explicar alguma coisa, por favor, as mulheres tomem a frente e tentem explicar melhor as coisas. Homem sofre mais as dores. Oh, beleza. Isso aí é bom. Vocês já tiveram uma febre tremenda de 37 graus e meio? Eu já tive. Quando eu tenho 37 graus e meio de febre, eu vou para a cama e ponho 3 edredons em cima de mim. A mulher com 40 graus, ela está em pé, andando. Né? Eu tenho uma história aqui que eu peguei dengue. E dengue quem já teve, sabe o que é dengue. E na mesma época, mamãe teve dengue. E eu lá de cama, sem poder me mexer, olhando para cima, se eu mexesse o olho, doía a cabeça. Mamãe foi me visitar com dengue, para ver como é que eu estava. Com a mesma dengue que eu estava, ela foi lá, saiu de casa, foi me visitar. Eu já era casado. Olha como é que a gente sofre com as dores. A mulher, ela suporta mais. E aí, esposas, quando a gente correr de uma injeção, quando a gente estiver lá de cama, mas você está com um pouquinho de febre, deixa a gente quietinho lá. Não fala assim, homem mole. Não fala isso não. A gente é mole mesmo. A gente sofre com dor. A mulher não. Gente, isso é comprovado cientificamente. Então você, por favor, entenda seu esposo. Se ele está com 37 de febre, deixa ele deitadinho lá, quietinho, até ele melhorar. Depois que ele melhorar, ele vai... Tá? Opa, voltei. A mulher se preocupa mais com as coisas. Para quem tem filho mais adolescente para jovem, e o filho demora para chegar, quem é que pergunta primeiro? Fica lá olhando no relógio. Ih, fulano não chegou ainda. Ih, quem é que fala isso? É o homem? Claro que não. Fala, não, fica se preocupando, ele vai chegar. A mulher fica lá, acesa, até o filho chegar. Então, gente, a mulher, ela se preocupa mais com tudo, e a gente, não é que a gente seja relaxado, a gente não se preocupa tanto quanto a mulher. Ela tem essa capacidade de ficar preocupada mais com as coisas. O homem gosta de carro e de esportes. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, maridos. A responsabilidade de deixar o carro bonitinho, entregar na mão da mulher, é do marido. Não cobre da esposa que o carro tenha óleo trocado, pneu calibrado, passe na revisão. Não. Quem faz isso somos nós. Seu único papel é pegar a chave do carro e falar assim, toma, anda com o carro. Não cobre isso dela. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui, só para as mulheres. As que têm carro, levanta a mão quem sabe a placa do seu carro. Ah, isso tudo? Conhece a placa de cabeça? Sei não, hein? Gente, se ela não sabe a placa do carro, ela vai cuidar do carro? Não vai.
Se você entregou o carro limpinho para ela, ela chegou com o carro sujo, deixa o carro sujo, não reclama não. Depois você limpa. Então a responsabilidade disso, do carro, das coisas materiais que a mulher utiliza, deixa a gente cuidar. Está aqui, ó, a gente gosta muito de carro e de esportes. E a mulher encontra as coisas com mais facilidade. Né? A gente vai lá na gaveta, onde é que está meu relógio? Está lá na gaveta. Você abre a gaveta, olha, não acha. Ela vai na mesma gaveta e acha. Como é que pode? Aí vem ela, né, com aquele horário irônico, estava embaixo do seu nariz. Nós não conseguimos encontrar. Isso é fato. Isso é fato. A mulher acha. E mesmo quando não está na gaveta, ela vai achar em outro lugar. Mas acha. Gente, a gente falou essas coisas aqui. Pô, mas o que isso tem a ver? 80% das brigas conjugais acontecem por causa daquilo ali. Assuntos tão bobos, insignificantes, que era só uma parte falar assim, tá bom, você está certo, ou você está certa, tá bom, não, vamos deixar para lá. Mas não, a esposa chega com o carro sujo, é briga. O marido não encontra aquele negócio, é briga. Então eu fui pesquisar quais são as principais causas das brigas entre marido e mulher. É que os dois não se conhecem. Não se conhecem como cada um é. E isso é para todos, tá? Não estou falando das particularidades de cada um, não. Isso é para todo mundo. Todos os homens são assim, todas as mulheres são assim, salvos alguns pequenos detalhes. Então, gente, temos que aceitar quem nós somos. Se a gente conseguir entender aquilo ali, a gente evita muita discussão desnecessária. Vamos lá. O casamento é um presente maravilhoso de Deus. Aquele versículo lá diz que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Deus viu isso, que não é bom que o homem esteja só, e Ele nos deu o presente do casamento. É um presente. O que é um casamento? Primeiro ponto, confiança. Segundo ponto, fidelidade. Terceiro ponto, amor. Quarto ponto, reprodução, família, filhos. É um relacionamento humano para essa vida. Né? Quando a gente morrer e ressuscitar, não vamos mais ter o casamento. Então, aproveita. É para essa vida o casamento. Aproveita, viva bem, aproveite o seu casamento. Foi um presente de Deus antes do pecado entrar no mundo e continua sendo um ótimo presente. Casamento é bênção, gente. E aí entramos num ponto que o livro comenta e que a gente gostaria de comentar. É importante que os dois sejam cristãos. Temos aí vários versículos que a gente colocou, depois quem tiver a oportunidade de ler, 2 Coríntios 6,14, que fala sobre isso. Sobre o casamento no Senhor. Mas, e se eu já sou casado com incrédulo? Vamos ler? 1 Coríntios 7, 12 a 14. Mas, digo eu, não o Senhor,
Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem o marido incrédulo, e este consente em viver com ele, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Gente, mais uma vez reforçando, é importante que se tenha um casamento cristão. Deixa eu falar para os solteiros. Se você pretende casar com uma pessoa diferente do que você pensa da sua vida cristã, não case. Estou falando para os solteiros, tá? Não estou falando para os casados, estou falando para os solteiros. Se os seus pais, eu falo isso para os meus alunos, tá? Se os seus pais não concordam com um casamento que você pretende contrair, não case. Ouça os pais. Ouça seus pais. Então, gente, é primordial aqueles que vão se casar, que casem no Senhor. Que casem no Senhor. Vamos ler o outro aqui, 1 Pedro 3, 1, 2. Eu vou ler. 1 Pedro 3, 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Bom, falamos agora para os que pretendem se casar. Agora, aqueles que já estão casados, com esposa incrédula ou marido incrédulo. Ah, então eu vou largar? Não, pelo contrário. Casamento é uma aliança. Casamento é abençoado por Deus. A mulher incrédula, ela santifica o marido. E o marido incrédulo santifica a esposa. O que eu tenho que fazer? Perdão, contrário, né? A mulher incrédula santifica o marido. Perdão, desculpa gente, eu estou nervoso. Tá? A mulher incrédula é santificada pelo marido e o marido incrédulo é santificado pela esposa. Obrigado, Roberto. Tem salvação. O casamento tem salvação. Por quê? E aí, nasceu um filho, eu vou batizar onde? Na minha igreja ou na igreja dela? Ou na igreja dele? Onde que eu vou batizar? Para onde eu levo no domingo? Para a igreja dela ou para a igreja dele? Essas são as questões. Mas, se nós já contraído matrimônio com uma pessoa que não é cristã, que não professa a mesma fé, os seus atos e a sua oração vai converter o seu esposo ou a sua esposa. A palavra diz isso. Então temos que ter fé, temos que ter esperança. Não está nada perdido. Eu já casei, agora já era. Agora nós vamos orar e nós vamos, através do meu comportamento, ele vai ver e vai ser convertido. Então nós temos que diferenciar a palavra para os que vão se casar e as palavras para os que já são casados. Se você já é casado, ore, peça a Deus. Bom, mesmo num casamento ideal, nenhum de nós se comporta como um anjo. Não adianta que nós temos nossos defeitos. Já falamos aqui agora há pouco. Temos nossos defeitos. Cada um tem seu defeito. Ninguém se comporta como um anjo.
Um bom casamento precisa ser trabalhado a todo momento. Todo momento a gente precisa trabalhar o casamento. A gente vive 10, 20, 30, 40 anos com a mesma pessoa. Temos que trabalhar isso. Conversar e pedir a Deus orientação e viver bem com a nossa esposa. Vamos lá. Os dois devem se ajudar em atitudes e ações. Gente, decisão unilateral funciona muito pouco. Às vezes funciona, mas funciona pouco. Decisão de casamento, vocês vão tomar uma decisão importante, são os dois. Converse com a sua esposa, converse com o seu marido. São os dois que tomam decisão. Vai chegar num consenso. Eu quero, eu não quero. Uma hora chega num consenso. Mas a decisão e as atitudes são mútuas. Os dois têm que tomar as decisões. Forneçam feedback um ao outro. O que é um feedback? É eu falar para aquela pessoa, olha, eu tenho notado isso, isso e isso. Agora, gente, muito cuidado com o que a gente vai falar. O feedback, ele é direcionado. Eu não posso falar para uma pessoa a seguinte frase: você é igual sua mãe. Não é. Não é. A sua esposa não é igual sua mãe, ela é diferente. Às vezes, ela toma uma atitude que a mãe já tomou. Às vezes. Mas ela não é igual. Opa. Você nunca presta atenção. Nunca presta atenção. Nunca. Será que ela nunca presta atenção? Não é melhor você falar assim: olha, você lembra aquele dia que eu estava falando com você isso, 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 e você não prestou atenção? Está vendo aí, ó? Te falei e aconteceu. É diferente. Você nunca. Você é sempre. Toda vez é a mesma coisa. Gente, toda vez é a mesma coisa. Não é. Você sempre age dessa forma? Não age. Você é muito chata. Você é muito chato. Não é. Ninguém quer casar com pessoa chata. Você, naquele ponto, naquele dia, você estava muito chato. Por causa disso e disso e disso. Seja direto. Não generalize. Ninguém é dessa forma. Você sempre é assim. Não é. Não é. A gente tem que saber falar. E quando a gente falar, você lembra, toca no foco. Lembra daquele dia? Sim. Pois é, aconteceu isso. Isso me desagradou. É assim que a gente tem que conversar. Bom, casamento, passamos. Já estamos quase terminando. Eu vi essa frase aqui na internet. Eu gostei dessa frase. Está até entre aspas. O casamento é a união física e espiritual entre duas pessoas de sexos opostos, do qual resultará o lar e a família, que é a mais antiga instituição da raça humana. O embrião da igreja, embrião esse que, com a graça de Deus, possuirá todas as condições necessárias ao crescimento, quer físico, quer espiritual, dos filhos em amor. Muito boa essa frase, muito completa. Esse é o casamento. E família? E família a gente já entra com os filhos, né? Não só filhos, mas as famílias que nos cercam. Homens e mulheres foram criados para viver em famílias e em sociedades. Ninguém consegue viver isolado. Mesmo aqueles solteiros têm que viver em sociedade e têm que participar da sua família, irmãos, primos, tios, pais, enfim. O homem foi feito para viver em sociedade e viver em família. A família é a fonte principal da educação. Não estou falando do conhecimento, estou falando da educação. A escola
é o quê? Um recurso extra. Muita gente confunde isso, né? Coloca o filho na escola, o filho é terrível e ele põe a culpa na escola. A educação, ela é dada em casa. Você ensina o seu filho a ser como ele é em casa. E principalmente, ele é o seu espelho. Se você age dessa forma, ele vai agir daquela forma. Ele vai aprender assim. Não confundam educação com conhecimento. Conhecimento é na escola. Educação em casa. Igreja também não educa filho não, gente. Igreja não educa filho. Eu tenho uma pergunta que às vezes eu fico imaginando. A gente está criando filhos de açúcar? Ou seja, não pode tocar no meu filho? O filho faz uma bagunça lá na escola, vai para a coordenação. Pelo menos na minha época, se a coordenação me chamasse, graças a Deus nunca aconteceu, mas se me chamasse, eu ia ouvir em casa. Hoje o filho vai para a coordenação na escola e os pais chegam lá na escola, colocando a escola lá embaixo. Não, meu filho não faz isso, a minha filha não faz isso. Como é que nós estamos criando nossos filhos? Igreja não educa filho, tá, gente? Igreja traz o conhecimento cristão. Quem educa filho é pai e mãe. Os pais são responsáveis pela vida espiritual dos filhos. Esse texto é aquele que você tem que ir andando pelo caminho, ensinando, colocando nos umbrais da porta, enfim. Nós, pais, somos responsáveis pela vida espiritual dos filhos. Temos que fazer leitura bíblica com os nossos filhos. Quando a gente traz eles aqui para batizar, a gente promete ler com eles, orar com eles. A gente está fazendo isso. A gente está orando com nossos filhos, a gente está ensinando os nossos filhos a orar, a gente está lendo a Bíblia com eles. Nós somos responsáveis. E o texto é bem claro. É insistência, é ali, é todo dia, toda hora, até inculcando na cabeça deles, enfiando na cabeça deles. É assim que nós somos responsáveis, insistindo, insistência, ali, com os nossos filhos. Por quê? Porque quando ele crescer, ele não se desvia. Os pais têm autoridade sobre os filhos. Eu queria que a gente lesse Provérbios 1, 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filhos, honrem os seus pais. Não despreze o ensinamento do seu pai e da sua mãe. Não despreze. Às vezes, senta aqui que eu quero conversar com você. De novo. Não despreze. Os filhos têm que ser honrados. Os pais têm autoridade sobre os filhos. O filho deve obediência aos pais. Não tem esse negócio, o tio vai brigar com você. Não é o tio, não, eu vou brigar com você. E a Bíblia fala muito, vários versículos ali, fala sobre a disciplina. Os filhos têm que ser disciplinados, sim. Claro que tem que ser. Tem várias formas de disciplinar. Filho tem que ser disciplinado, sim. E os pais têm essa autoridade. Tem pai que tem medo do filho. Tem filho que não para o dia inteiro e o pai não tem aquela autoridade. Senta aqui, fica aqui do meu lado. E o filho não fica. É autoridade. Tem que ter. E o filho tem que ouvir o ensinamento dos pais. O pai está ali para ensinar. Então, gente, família.
Família é pais e filhos, filhos e pais. O versículo que a gente vê de pais com filho é aquele: não provoquei seus filhos a ira, mas o que? Ensinar. Já manda ensinar. Não provoca ira, mas o que? Ensina. Então, gente, a autoridade paterna e materna sobre os filhos é clara. O filho não tem que ter medo dos pais, nada disso, mas o pai tem que ter autoridade. Foi citado aqui uma vez exemplo de respeito. O que é o respeito? Quando uma pessoa respeita e quando a pessoa não respeita. Então vamos lá, a placa de 80 km por hora na estrada, ninguém respeita. O cara passa 100, 120, 140. Agora põe um radar ali de 60. Os pais têm que ter o papel do radar. O filho tem que ver o radar e frear. Opa, espera aí, meu pai está ali, minha mãe está aqui. Tem que ter autoridade, tem que ter respeito e amor. Os pais devem ser honrados pelos filhos. A gente já está em Provérbios, vamos ler Provérbio 30, 17? Vamos lá? Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Vocês viram a importância da honra dos filhos para os pais? A palavra é mais filho e pais. Devemos honrá-los, devemos respeitá-los. A Bíblia diz isso. Bom, vida em sociedade. Mais uma vez, o homem deve viver em sociedade. Somos membros uns dos outros. Devemos ser verdadeiros com todos, não apenas com os irmãos em Cristo. Às vezes a gente, aqui na igreja é um, e lá fora é outro. Como é que eu trato meus funcionários? Como é que eu trato os meus colegas de trabalho? Como é que eu trato meus vizinhos? Como eu sou em casa? O que os meus vizinhos veem em mim? Eu faço a mesma coisa que eles? Aquela coisa que eu estou fazendo convém fazer? É isso que a gente tem que pensar. Devemos ser, aqui na igreja, a mesma coisa que nós somos lá fora, e vice-versa. Aqui na igreja eu sou o cara certinho e tal, mas lá fora eu ouso em fazer certas coisas que eu lá na igreja não faria. Está errado. Temos que ser um só aqui e um só lá fora. Na sociedade a gente se relaciona uns com os outros. Devemos buscar, acima de tudo, servir a comunidade, que é justamente o contrário do que é ensinado hoje. Vamos ler Marcos 10, 42 a 45? A gente já está terminando, tá, gente? Eu vou ler aqui. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, gente, o que o mundo nos ensina hoje? O que a escola está ensinando para os nossos filhos hoje? Você tem que ser esperto, se dar bem, bem-sucedido, você vai ter um monte de empregado, você vai ser riquíssimo, você vai ser isso, aquilo, aquilo outro. Algumas igrejas ensinam isso também, né? É justamente o contrário que a Bíblia está dizendo. Aquele que serve é maior. Ter dinheiro tem problema? Claro que não. Ser bem-sucedido tem problema? Claro que não.
Pelo contrário, devemos buscar melhorar a cada dia, mas não devemos deixar a soberba tomar conta. Então, gente, essa história de que eu tenho que me dar bem em tudo, eu tenho que ser esperto, às vezes você tem que ceder muito. Muitas vezes você se prejudica para não prejudicar o outro. Tem que ser assim. Às vezes você perde um pouquinho aqui para o outro não ficar bravo com você. Às vezes tem que acontecer isso. Cede um pouquinho aqui, lá na frente eu recupero. É assim que devemos ser, em sociedade. Vida na igreja. Bom, Cristo edificou a igreja nele mesmo, né? A rocha que firma a igreja é Cristo. A fundação é nele. Cristo é o cabeça da igreja. Nós não somos o cabeça da igreja. As pessoas não são. É Cristo. É Ele que vai vir buscar essa igreja. Vamos abrir em Atos 2, 42 a 47, que a gente vai ver a igreja ideal. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Difícil, né? Achar uma igreja assim nos dias de hoje. Mas essa é a igreja ideal. É a igreja que a gente tem que ter em mente. Falando em igreja, eu gostaria de abrir um parêntese um pouquinho com relação do que tem acontecido em algumas igrejas, que é a dor social. O que é a dor social? O que é isso? Dor social é o seguinte: qualquer tipo de problema que eu tenha, algum desentendimento, alguma frustração, alguma perda significativa, é chamada de dor social. E voltando à ciência, eles descobriram qual é a parte do cérebro que processa a dor social. Existem dois tipos de dor: dor física e dor social. A dor física todo mundo conhece: caí, machuquei, ralei, doeu, dói, quebrei um braço, quebrei uma perna, dói muito, né? Mas depois aquela dor faz o quê? Ela vai cicatrizando e passa. A dor social, ela fica. Então, os cientistas fizeram um mapeamento no cérebro. Não sei se está dando para enxergar. Dor física, aquele pedacinho do cérebro aqui na frente, na lateral, lado esquerdo, lado direito, aqui. Essa parte do cérebro processa a dor física. Quebrei, machuquei, opa,
foi aqui que o cérebro processou. Aí eles pegaram uma pessoa num estado de depressão bem profundo e mapearam o cérebro dela. Olha onde que o cérebro processou. No mesmo lugar. Na mesma região. Só que com o passar do tempo, o cérebro de baixo ia apagando o processo, até sumir. Na pessoa de cima, ficou e ficou. Vou dar um exemplo aqui. Quantas vezes você tem uma discussão feia com alguém e você não consegue dormir? Você fica matutando aquilo. Você dorme um pouquinho, daí a pouco acorda e lembra daquilo, e fica lembrando. Aquilo fica na sua cabeça anos e anos. E a gente fala do casamento. Quantas vezes a gente guarda uma mágoa da esposa, do marido, durante anos? Quantas vezes a gente guarda uma mágoa de um irmão da igreja durante anos? Gente, tenho que dizer uma coisa para vocês: a dor social é um dos principais motivos de depressão no mundo e de morte. Por quê? Não tem aquela música que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido? É isso mesmo, o joelho ralado sara, a dor social fica, e ela demora para cicatrizar. Então, gente, trazendo isso aqui para nós, quantas vezes nós nos desentendemos com alguém e não nos aproximamos para resolver o problema da dor social? A nossa igreja tem passado por momentos difíceis, por momentos de tensão. A dor social está aí para todo mundo ver. Tem muita gente aqui que está aqui não, na igreja, né? No nosso povo, que está em casa, que está doente, não com dor física, com dor social, com uma mágoa, com ressentimento, com algum problema que não consegue esquecer, e que cabe a quê? Cabe a nós tratarmos isso. Bom, como a gente tem que tratar? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o respeito à liderança da igreja. As pessoas erram. Somos pecadores, somos falhos, erramos muito. Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que eu trabalhei, que é uma empresa muito, muito grande, tem milhares de funcionários, e eles tinham uma holding, que era um grupo de pessoas, né, os acionistas, que sentavam à mesa para tomar decisões importantes, investimentos, compra de alguma outra empresa, e muitas vezes eles davam um tiro certo. Pessoas altamente capacitadas, gabaritadas para tomarem a melhor decisão. Chegavam num consenso, vamos fazer isso. Faziam isso. Um certo dia, eles inventaram de comprar uma empresa. Foram lá, compraram a empresa. Não, essa aqui é a melhor decisão. Quebraram a cara. Tiveram um prejuízo violento. Tiveram que tirar dinheiro da outra para bancar essa aqui, até que fecharam a empresa. Onde é que eu estou querendo chegar? Até as pessoas mais gabaritadas, mais preparadas, tomam decisões erradas. Quantas vezes nós tomamos uma decisão que a gente acha que é a melhor decisão e lá na frente a gente quebrou a cara? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Com todo mundo. Você acha que alguém acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou tomar todas as decisões erradas da minha vida e vou quebrar a cara? Ninguém acorda assim. Ninguém. Eu vou tentar tomar uma decisão. É a melhor? Vamos avaliar. Então, gente, se alguém tomou uma decisão errada com você,
não foi porque quis. Pode até acontecer algumas vezes da pessoa tomar uma decisão porque quis, mas eu falo liderança da igreja. Liderança da igreja erra, toma algumas decisões erradas, mas procura acertar. Ninguém quer tomar uma decisão para o conflito. Quer tomar uma decisão para a paz. E às vezes aquela decisão não foi a melhor decisão. Não foi. Às vezes foi, às vezes não foi. A gente tem que entender isso. Respeitar. Se a liderança da igreja está tomando algum caminho errado, vamos confrontar. Vamos confrontar aquela decisão. Vem cá, senta aqui, ó. Essa decisão não foi a melhor. Vamos lá, vamos acertar daqui para frente. É assim que tem que ser. E não tratar a liderança da igreja como sendo sempre toma a decisão errada, sempre faz errado porque quer. Não, não é porque quer. Não é porque quer. Tem um texto aqui que eu queria ler com vocês. Provérbios 27, 6. Queria que todo mundo abrisse. Vamos ler junto? Já estamos indo para o final, tá, gente? Vamos ler junto aqui, Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Eu estou falando aqui, gente, como quem ama. Leal é a ferida, às vezes pode causar ferida, mas é do quem ama, do que o beijo do inimigo. Meus irmãos, apesar das vezes de algumas decisões serem tomadas que a gente acha que é certo, mas essa decisão não foi a melhor decisão, nós vamos procurar acertar da melhor maneira possível. Fica difícil a gente gerenciar conflitos, muito difícil. Às vezes o conselho deixa de tomar uma decisão agora para não gerar nenhum tipo de conflito, mas que quer tomar decisão, quer, mas tem que ser a melhor decisão. E muitas vezes aquela melhor decisão não foi a melhor decisão. Vamos acertar, vamos corrigir. Resolver o problema da dor social na igreja é uma meta que nós temos. Mas nós temos que, os irmãos precisam respeitar as lideranças da igreja. Respeitar os oficiais da igreja. O que é isso? Nós temos vários oficiais da igreja. Vamos falar dos diáconos. Quantas vezes, meus irmãos, o diácono chega e pede para você sentar e você não senta? O diácono está aqui para garantir a ordem do culto. Eles são treinados e orientados a manter a melhor ordem do culto a Deus. E muitas vezes nós não os respeitamos. E quando um diácono chama a atenção de um filho nosso, a gente, ao invés de repreender o filho, a gente repreende o diácono. O diácono é um oficial de igreja que nós prometemos aqui respeitá-los quando eles vieram tomar posse aqui à frente. Temos que ter essa consciência, respeito aos oficiais da igreja. Eles estão aqui para manter a ordem do culto.
Uma outra coisa, frequentar a igreja. Temos que frequentar a igreja. Não adianta a gente ficar de lá, lendo a Bíblia, achando que a gente está fazendo certo. E uma coisa que me entristece muito, voltando ao Provérbios 27 que a gente leu, é que quando a gente olha nas redes sociais, as pessoas não estão na igreja, as pessoas estão lá fora. O dia 31, pelo menos eu aprendi, o dia 31 é a virada do ano, é o dia da gente agradecer em comunhão, juntos, aqui, como irmãos, aqui na igreja. Só que você olha nas redes sociais, está o cara tirando foto com os fogos lá atrás, na praia. Eu tenho vontade de assistir queima de fogo, nunca assisti, tenho vontade, um dia pretendo matar essa curiosidade, mas eu aprendi que nós temos que estar aqui agradecendo a Deus, de joelhos, juntos. Nós estamos lá na praia, pessoas que tiveram grandes bênçãos em 2018, curas, e etc, 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 vão vir aqui agradecer a Deus, não vão para queima de fogos não, só faltou dar os 7 pulinhos nas ondas, o resto fez tudo. Gente, a igreja dia 31, isso aqui não cabia gente, ficava gente lá na galeria, quem lembra disso? Todo mundo lembra. Hoje, se a gente contar 100 pessoas, é muito. Frequentar a igreja, nós temos que nos congregar, nós temos que unir, nós temos que frequentar a escola dominical. Tem gente que só vem para o culto à noite. Escola dominical está aqui, ó. Nossos filhos precisam aprender de Cristo. É todo domingo. A não ser um fato muito raro, você está viajando, você está em outra, está doente, não vem, mas procura frequentar a igreja. A Bíblia manda, depois você pode ler Hebreus 10, 25. Isso é importante. A comunhão, prestar culto juntos a Deus. Respeitar uns aos outros, viver em comunhão. Colossenses 3,16. Respeito. Não preciso de concordar com tudo. Não preciso de concordar com tudo. Não preciso de almoçar na casa desse irmão todo dia. Não, nada disso. Existem as afinidades. Cada um tem afinidade com um grupo de pessoas. Isso é assim na sociedade também. Mas eu tenho que respeitar meu irmão. Eu tenho que orar por ele. Eu tenho que conversar com ele. E se eu tenho algum problema com meu irmão, eu tenho que resolver esse problema. Porque senão a dor social vai ficar aqui na minha cabeça, ó, martelando, 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 e isso faz mal para a minha saúde. E eu não venho à igreja com esse tipo de problema, eu não venho com intenção, eu não consigo louvar. Se eu estou com esse problema, eu não dá. Não dá para fazer isso. Não dá para louvar, não dá para... Difícil. Então, gente, mais uma vez, não preciso de viver apegado àquele irmão, mas eu tenho que respeitá-lo, e eu tenho que, apesar de ter divergências de opiniões, eu tenho que aceitá-lo como meu irmão. E por último, para a gente fechar, que é o mais difícil, e é o mais fácil, é simplesmente fazer isso, estar disposto a perdoar. Eu tenho que estar disposto a perdoar meu irmão, independente do que aconteceu. Chama, vem cá meu irmão, senta aqui, a Bíblia manda fazer isso, senta aqui, olha o que você fez comigo, olha aqui, mas vamos resolver o nosso problema. A partir do momento que está resolvido, aquilo ali está resolvido, acabou.
Mas está resolvido, mas o conflito continua. Complicado, muito complicado. Então, gente, perdão é perdão. Não é tá bom, eu te perdoo. Não é assim. Eu vou te perdoar, eu vou esquecer. Isso a gente precisa exercitar. Perdão na igreja. Muitos dos nossos problemas se resolvem com uma simples palavrinha: perdão. Eu tenho que estar disposto, tem que partir de mim. Posso ficar esperando o outro. Já falta mais um minutinho. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. E o orgulho é fogo, né? Eu estava na época de diácono aqui no pátio, e tinha um outro diácono muito amigo, muito querido, que a gente se desentendeu, mas desentendeu feio, desentendeu pesado mesmo, até envolvemos o presidente da junta. O desentendimento foi pesado porque uma coisa boba, eu estava tomando conta do estacionamento do pátio, encheu, eu fechei o portão. No momento que eu virei as costas e saí, esse outro diácono deixou um outro carro entrar, e aí eu fui lá tomar as dores, né? Peraí, cara, eu estou aqui bloqueando o estacionamento que está cheio, você deixou um carro entrar? Aí essa pessoa também não foi mansa, me respondeu pesado, e a gente discutiu muito feio, e o presidente se envolveu e tal, e aquele domingo para mim, eu fui para casa à noite, eu não dormi 2 dias, porque ele é uma pessoa chegada, e eu não dormi, e eu fiquei com aquilo, só que o orgulho de chegar para aquela pessoa e ligar e falar assim: meu irmão, vamos resolver isso aqui logo, está me agoniando. Não, eu sou orgulhoso, deixa ele pedir perdão, não fiz nada de errado, errou foi ele, né? E aí passou um tempo, a gente se falava só balançando a cabeça. Na reunião da junta ele pediu a palavra e pediu perdão no meio de todo mundo. Aquilo ali eu tomei um golpe, como se eu tivesse caído no chão. Falei, por que eu não fiz isso? Porque o orgulho falou mais alto. E aí naquele mesmo dia eu pedi perdão também no meio de todo mundo, e hoje, eu já falei até com ele: cara, com você eu não brigo mais. Perdão, e essa história fica comigo, mas daquele dia em diante, eu acho que fortaleceu mais ainda a nossa amizade. E se tiver algum dia, alguma discordância de opinião, eu vou ficar quieto, ou ele vai ficar quieto, porque esse é o perdão. Mas a gente às vezes deixa o orgulho aflorar. Então, meus irmãos, para a gente fechar, queria deixar essa palavra com os irmãos: perdão é o que a gente precisa. Precisamos perdoar uns aos outros, precisamos colocar nossas diferenças sobre a mesa, precisamos orar juntos, precisamos ter uma vida em comunhão com Deus, com a igreja.